E aí, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos para vocês. Saiu ali mais uma informação em relação ao futuro do Freitas. Vem comigo que eu vou te contar tudo o que está acontecendo e muito mais. Tem renovação de contrato importante, tem Arana pegando avião. Deixa eu te explicar. E a situação de Paulo Henrique Ganso? Será que Ganso não faz mais parte do Fluminense, pelo menos, do planejamento? Vem que eu te explico tudo. Mas antes, não esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like. Clique no gostei. Oh, meu Deus. Ignora. Apertei errado. Gente, clica nesse like aí. Vambora. De novo, vinheta. Pô, tá maluco. Gente, é só o segundo dia do ano, hein? Perdoe-me. Galera, falando sério, a gente vai alcançar 100 mil inscritos esse ano, vai? Faltam menos de 5 mil, porque a gente já tem 95.400. Gente, falta muito pouco. Então me ajude aí a realizar esse sonho. Mas vamos lá, gente. A primeira notícia que não pode ser deixada para depois é a renovação do Fábio. O Fluminense renovou o contrato do Fábio, meu amigo. O homem não para, o homem interminável, né? Fábio fez uma temporada absurda, né, no ano de 2025. Eu senti até pena do Fábio, o tanto que o Fábio nos salvou contra o Vasco, então, o quanto que o Thiago Silva salvou, mas lá na frente não tinha ninguém para botar a bolinha para dentro, né? Então, assim, complicado. Everaldo teve chance clara, JK teve chance clara, mas teve chance da gente passar por uma final. Mas o Fábio fez a parte dele, fez uma temporada incrível, né? Uma temporada absurda na Copa do Mundo de Clubes também. E com isso ganhou ali sua renovação de contrato até agora o fim de 2027, tá? No fim desse contrato o Fábio terá 47 anos. Mas vamos falar uma coisa para vocês. Tem como duvidar do Fábio? Assim, eu sei que muita gente falou, o Fluminense foi precipitado em renovar com o Fábio. Não, cara, eu acredito que nós estamos vendo a história sendo feita, né? Na minha opinião, o Fábio, da história recente do Fluminense, é o único que pode ser comparado ao Castilho. Então, sim, nós estamos vendo a história acontecer. Ainda mais sem falar nos recordes dele como jogador com mais jogos, né, na história do futebol mundial. Então, assim, tem muita coisa ainda para o Fábio fazer e, convenhamos, dentro de campo ele vem, assim, envelhecendo igual vinho. É absurdo, vem jogando muito. Então, assim, uma coisa é tu renovar o contrato com o Fábio, sendo que ele já não tá jogando nada e tal, não sei o quê. Outra coisa é tu renovar com o Fábio, tendo ele como um dos melhores goleiros do país. Galera, o Fábio hoje é um dos melhores goleiros do país. O Fábio tá agarrando demais, pessoal. Agarrando demais. Então, assim, não me incomoda essa renovação. Vi que muita gente ficou incomodada. Se você gostou, se você não gostou, comente aí. Quero saber o que você está pensando. No mais, meu amigo, é melhor com o Fábio aqui. Agora, grande goleiro a gente tem. A gente só precisa aí de um grande centroavante, tá? Bom, e o ano começou e a gente tem aí a primeira partida do Fluminense, né, já marcada para o dia 14, tô aqui no Netflix, ó, primeira rodada, Fluminense e Madureira. A gente tem aí, ó, dia 14, quarta-feira, às 7 horas, nós temos a estreia do Fluminense na temporada. Meus amigos, rapidinho, né? E o Campeonato Brasileiro começa nesse mês também. Um ano 2026 vai ser um ano totalmente diferente, né, por causa da Copa do Mundo de Clubes também, tá? Mais uma coisa que vale a pena a gente falar é que hoje tem representação dos jogadores no CT, tá? Não a galera que terminou, né? A galera considerada titular, mas nós teremos muitos jogadores já retornando aí no dia 2, né? Esse é o primeiro grupo que será comandado por Zubeldia. Zubeldia também comandará esse primeiro grupo, né? A apresentação acontece hoje, a gente vai esperar as imagens, vai trazer para você aqui muito provavelmente. Olha, a gente tem aqui, ó, jogadores retornam de férias nessa sexta, dia 2 de janeiro. Esse primeiro grupo será formado por atletas pouco utilizados em 2025, jovens formados na base e mais, né? Então, La Vega, Lescano, né? Wallace Davi,
Wesley Nathan, Riquelme Felipe, Davi da zaga, Júlio Fidelis na lateral. Meu amigo, são vários nomes que estarão aqui para serem utilizados pelo próprio Zubeldia. Então, se os jogadores acham que vai acontecer o que aconteceu no ano passado, nos outros anos anteriores, que o treinador principal, o Marcão comanda o primeiro grupo e depois o treinador principal foca no grupo principal, né? E no fim das contas não deu para aproveitar ninguém porque o treinador não estava acompanhando os meninos, agora vai ser diferente. Teremos ali o Zubeldia olhando todo mundo e reavaliando todo mundo. Nesse grupo aqui, eu acho que o Igor Rabelo deve estar aqui. Jogadores que foram poucos utilizados, Santi Moreno, né? Jogadores ali que foram pouco utilizados, certamente estarão aqui, tá bom, meus queridos? Então hoje a gente vai dar uma olhada também, Fluminense divulgando as imagens, a gente vai trazer aqui para você mais tarde. Então fica ligado no canal Hora do Flu para você não perder nada, tá bom, meus queridos? Bom, hoje saiu uma informação, gente, aconteceu o que eu achei que ia acontecer, mas vamos trazer aqui. Já te adianto que é sobre Savarino, tá? Botafogo fez o pedido. Cara, tava muito na cara que isso ia acontecer. Meu Deus. Mas vamos lá, gente. Falando um pouquinho aqui sobre Guilherme Arana. Ontem o Flu Resenha postou o Guilherme Arana no avião, né? Com o filho dele. E filho dele de verde. O pessoal já, será que ele estaria vindo pro Fluminense e tal? Então, gente, Guilherme Arana vai se reapresentar no Atlético Mineiro hoje também, no dia 2. Os jogadores vão se representar no Atlético Mineiro, na cidade do Galo. Então a gente tem ali a representação dele lá. Isso não quer dizer que ele não vem para cá. É claro que tá uma novela chata essa situação do Arana. Eu sinceramente não boto mais minha mão no fogo se ele vem ou não vem, porque existem pendências entre a diretoria do Atlético com os empresários do Arana. Então isso não é no nosso controle, mas o jogador está sim viajando, mas eu acredito que não é para o Rio, e sim para Minas, tá, meus amigos? Então ainda estamos esperando essa situação do Arana para ver o que vai acontecer. Comecei o vídeo deixando você um pouco tenso sobre a situação de Ganso. Galera, Ganso não faz parte dos planos de Zubeldia? Por quê? A informação que saiu lá no Sul, tá? No Esportes GZH, né? Aqui é basicamente uma das principais portais de notícia deles lá do Sul. Disse que o Fluminense propôs uma troca de Ganso por Alan Patrick, né? A oferta ainda contava com uma compensação financeira do Flu para trazer Alan Patrick para cá. O Colorado, no entanto, recusou prontamente qualquer possibilidade de negócio. Lembra que saiu que o Fluminense teria um interesse ali no Alan Patrick? Então, o que o Fluminense propôs foi que o Flu propôs que o Ganso fosse para lá e o Alan Patrick para cá, e o Inter não quis. Galera, uma coisa assim que precisa ser falada você só oferece jogador para trocar jogador que não faz parte dos planos. Você viria o Fluminense oferecer o Lúcio Acosta para trazer o Alan Patrick? Não. Por quê? Porque o Lúcio Acosta hoje é um dos principais meio-campistas do Fluminense. Você viria o Fluminense oferecendo Martinelli, Hércules, ou até o Fábio, né, que acabou de renovar contrato agora? Estranho, né? Então, assim, essa movimentação do Fluminense, né, e é um portal super confiável, tá, pessoal? Por isso que eu tô trazendo isso aqui para você. Mas liga um alerta, pelo menos para mim. Será que o Ganso não faz parte dos planos do Fluminense, de Luiz Francisco Zubeldia? Será que o Flu quer outro meia para revezar com o Lúcio? Por isso até que tá indo atrás do Savarino, e a gente tá achando que o Savarino é para jogar na ponta, mas no fim é para revezar com o Lúcio Acosta? São situações e perguntas que, claro, a gente vai atrás, a gente vai tentar essas informações, né? O Hora do Flu, juntamente com os bastidores do Flu aqui, mas fica estranho você oferecer um jogador, né, que você quer manter. Não faz sentido, né? Ou você quer manter ou você oferece jogador. Outra informação que saiu aqui é do Ekran Knorr, dizendo que o Fluminense estaria em detalhes para vender o Freitas, só que o Fluminense negou a informação, tá? Negou, ó. O Fluminense informou que não há nenhuma operação de venda do zagueiro Freitas e o jogador se apresenta normalmente no dia 8 de janeiro, tá? Então, o Fluminense informou
que Freitas, pelo menos até a data desse vídeo, não tá rolando nenhuma negociação para ele sair e o jogador vai se representar junto com a equipe principal no dia 8, tá? Daqui a 6 dias. Então fique ligado aí, porque ainda não... A gente sabe que o Freitas é bem cotado, né? Lá na Itália, é um cara que está em alta lá, mas até agora o Fluminense está fazendo de tudo para manter o jogador, porque enxerga que o Freitas ainda pode entregar bastante, tá? Então, vamos dar uma olhada, porque ontem eu entreguei uma coisa para vocês e acabou de sair informação do GE que o Botafogo pediu o Wallace Davi mais uma compensação financeira para liberar o Savarino, tá, pessoal? No momento não há uma negociação aberta até o momento. O Fluminense fez apenas uma sondagem pelo atleta. Então, só para você ter uma ideia, gente. Ontem, que dia que a gente falou do Savarino aqui? Anteontem? Acho que foi anteontem, né? E eu falei pra vocês, galera, vamos usar a lógica. O futebol, gente, nem sempre é saber a informação, mas é saber a movimentação, a lógica. A gente sabia que o Botafogo, depois de perder o Marlon Freitas, queria o Wallace Davi, que é um moleque da base que é muito promissor, né? Com isso, o Fluminense fez uma sondagem pro Savarino. É aquela famosa, cara, tu tem um jogador que eu quero e eu tenho um jogador que você quer. Vamos envolvê-los, né? Não sei ainda se o Fluminense vai fazer isso aqui. Ontem eu fiz uma postagem no Twitter dizendo que meu medo era exatamente esse, né? Só para tu ver como eu já suspeitava que isso aqui ia acontecer. Olha só, se você chegar aqui, ó, eu fiz uma publicação sobre isso aqui, ó. Essa publicação eu escrevi exatamente. Meu medo é esse. Flu quer o Savarino e o Bota quer o Wallace Davi, né? Então muita gente aqui acha que teria que vender o Wallace Davi, tem gente que não gosta do Wallace Davi, tem gente que prefere o Savarino, né? Então, assim, eu não sei o que vai acontecer, mas isso aqui tava na cara que poderia rolar, né? O que eu faria, sinceramente, pessoal, é muito difícil. Eu faria o seguinte, eu não venderia meu futuro para ter um presente, igual o Fluminense faz a vida toda. Eu investiria no Wallace Davi, esperaria o tempo dele e tudo mais. Só que assim, convenhamos, o Fluminense não vem dando... O Fluminense não tem revelado mais ninguém, no sentido, não que não revelou. Tem Cauã Elias, mas foi vendido. Tem o Isaac, mas foi vendido. Tem o Riquelme Felipe aí, mas não joga. Então assim, tem o Júlio Fidelis, que é muito melhor do que o Guga, mas o Guga renovaram o contrato do Guga. Então o que eu quero dizer é, o próprio Fluminense não valoriza a base para utilizá-la no profissional. O Fluminense valoriza a base para vender. Então, assim, se o Fluminense é o cara que mais vende, o Wallace Davi é questão de tempo também. Se não for para o Botafogo, vai ir para uma outra equipe e talvez a gente nem veja ele, né? Então, assim, entende como é que eu fico dividido? Porque, pelo que a diretoria já faz, então é melhor você pegar o Wallace Davi, entregar para o Botafogo e pegar um Savarino que vai chegar no Fluminense e vai dar um retorno imediato. Porque em breve a gente sabe que o Wallace Davi também não vai ser utilizado no Fluminense e de fato vai ser vendido lá pra fora. Tu entende por que eu acabo concordando em trocar, não porque eu acho que tem que fazer isso, mas é pelo que eu já vi do Fluminense, né? Por mim, esperaria o Wallace Davi, utilizaria ele e tal, porque é um jogador com muita qualidade. Agora, não tá na nossa mão, né? Tá na mão dos diretores, daquele que comanda o futebol brasileiro, tá bom, meus queridos? Então, é isso. Para ter o Savarino aí, o Botafogo pede o Wallace Davi. O que a diretoria do Fluminense vai fazer? A gente ainda não sabe. Mas aqui a gente vai trazer para você. Fica tranquilo, se inscreva, deixa aquele like, ativa o sininho tricolor. Você que chega até aqui no fim do vídeo, você sabe. Você é outro nível, meu amigo. Você é top. E muito obrigado pela presença de todos vocês. Um beijão no seu coração. Fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal.